tarde, boa noite. Bem, gente, meu nome é Ana Karina, tá? E vou ficar com vocês com a disciplina Direito Penal. Essa disciplina, ela faz parte, né, do bloco de serviço jurídico, do curso de serviços jurídicos, tá? E ela é uma disciplina que vai ser vista em 4 unidades. Então, nós vamos trabalhar primeiro uma parte geral e depois uma parte especial. Eu sou formada em Direito, com especialização em Direito Penal, e trabalho em algumas instituições públicas, Universidade Estadual do Piauí, sou professora efetiva da UESP, também de algumas instituições particulares. Então, a partir de agora, nós vamos começar as atividades. Bem, vamos iniciar a unidade 1, Direito Penal, parte geral, tá, gente? Então, quando a gente fala em direito penal, esse primeiro momento agora nós vamos estar vendo a introdução ao direito penal. Tá? O direito penal, ele comumente ele é conhecido também como direito criminal, direito repressivo ou direito social. Ele pode ser chamado de qualquer um, né, desses direitos, mas nós vamos aproveitar para estar chamando aqui de direito penal mesmo, usando essa terminologia. Então, com relação ao direito penal, nós podemos, num conceito formal, tá, tratar como um conjunto de normas que qualificam certos comportamentos humanos como infrações penais, define seus agentes e fixa sanções a serem aplicadas. Então, o direito penal, o que a gente tem que saber inicialmente? Ele é ramo do direito público. Tá? Quando eu digo que ele é ramo do direito público, é exatamente no sentido de que é um direito de imposição do Estado. O Estado ele age com o seu poder de império. E conjunto de normas, né, que tipificam. Então, normalmente são aquelas condutas tipificadas e também, né, em que há uma previsão de sanção. No seu aspecto social, a gente pode dizer que o direito penal é um instrumento de controle social. O direito como um todo, ele é controle social. Né? Ele é controle no sentido de fazer com que a sociedade ela tenha uma finalidade, um objetivo que é justamente de segurança, de paz jurídica, né? De ordem dentro da sociedade. E o direito penal ele faz muito isso. Então, o direito penal é um ramo do direito interno que tem por finalidade, principalmente, qualificar os comportamentos humanos indesejados como sendo a infração penal. Essa infração penal tanto pode ser crime quanto contravenção. E essa diferença entre crime e contravenção, ela consiste somente no grau de ofensividade. Crime, né, são condutas que têm um grau de ofensividade maior do que a contravenção penal. O direito penal ele serve também para definir os agentes e as sanções jurídicas, sejam penas ou medida de segurança, porque assim como a infração penal, nós vamos estar chamando aqui de crime, ela se divide em crime e em contravenção, a sanção ela se divide em pena e medida de segurança, tá? De acordo com a imputabilidade ou não do agente. O direito penal tem como finalidade garantir o homem contra a ingerência arbitrária do Estado. Então, no sentido do Estado, o Estado pode agir, né, de toda forma? Não. Tá? Ele também vai ter esse limite que vai estar dentro do próprio ordenamento de direito penal. Então, como finalidades, nós podemos dizer que o direito penal ele tem como finalidade a contenção ou redução da violência estatal, a prevenção da vingança privada, a proteção de bens jurídicos e o conjunto de garantia para todos os envolvidos. Contenção ou redução da violência. Né? O direito penal ele tem como finalidade maior fazer exatamente com que haja uma redução dessa violência na sociedade. Prevenção, ele age como uma coação. Então, aquele que observa a norma, muitas vezes ele deixa de agir exatamente porque ele sabe que vai sofrer uma sanção penal. Então, a prevenção já serve como uma coação. Tá? A proteção dos bens jurídicos. O que vem a ser essa proteção de bem jurídico? O bem jurídico,
A vida, a honra, a liberdade, esses são os principais bens jurídicos que nós temos e que o direito penal tem por finalidade exatamente proteger. E o conjunto de todas as garantias envolvidas, o direito de ir e vir, o nosso direito à liberdade. O direito penal, ele possui também características, tá? E é importante que nesse primeiro momento a gente saiba quais são essas características do direito penal. Então, ele é ramo do direito público, como já foi colocado. Ramo do direito público significa dizer o quê? Significa que as relações ali existentes de direito público são relações em que o Estado age com o seu poder de império. Ele tem um caráter sancionador, exatamente porque ele prevê uma sanção, né? Então, o direito é uma conduta prevista, que a gente chama de conduta tipificada, a qual, né, é imposto também uma sanção caso haja o descumprimento dessa norma. Ele é preventivo, né? E aí eu disse agora anteriormente que ele tem esse caráter de prevenção, de atuar fazendo com que na sociedade algumas pessoas não cometam o crime porque elas sabem que tem uma sanção. É ciência normativa, normatizada através do quê? Da lei, da legislação de 1940, o Código Penal é de 1940, e a parte geral de 1984 e parte especial de 1940. E ele tem um caráter finalista, exatamente porque ele tem um objetivo que é a segurança da sociedade. Dentro de uma classificação, a gente pode classificar o direito penal em direito objetivo e direito subjetivo. Esse direito objetivo, o que é o direito objetivo? É o conjunto de normas, tá? É o conjunto de normas penais vigentes. E o direito subjetivo é exatamente o direito que tem o Estado de punir. A esse direito de punir, a gente chama de ius puniente. Tá? Ius puniente é o direito de punir que o Estado possui. Então, quando você fala em punir, né, não cabe a punição nem para mim nem para você. Tá? O direito penal ele evolui no sentido de que ele sai da chamada, do núcleo da vingança privada, em que em sociedades mais primitivas era permitido que a própria família, né, havia um caso de assassinato, por exemplo. Então, ali, quem é que ia punir? Normalmente era a família que era encarregada dessa punição e não o Estado. Mas com o passar do tempo, né, isso deixa de se chamar vingança privada e passa para o núcleo do Estado. E o Estado é o detentor, então, desse poder de punir, tá? Do poder também de ameaçar com a pena, né? De aplicar a pena e de executar. Então, depois que o direito penal ele é responsável pela tipificação, o Estado, né, por ação, por desenvolver toda a ação penal, e aí só então é que nós vamos ter alguém que possa ser efetivamente condenado através de uma ação, através de uma decisão transitada em julgado, e o direito de executar a pena, que é exatamente essa execução, ela se dá a partir do cumprimento da pena. Normalmente as penas são o quê? Penas de reclusão, penas de detenção, são penas que nós vamos ver aí num capítulo à parte.